Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria estarmos aqui mais uma vez, hoje, segunda-feira, estamos mais uma vez na presença do Senhor, hoje dia 21 de novembro, não é? Estamos chegando para o final de mais um mês, estamos aí nos últimos 10 dias de novembro, e graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até aqui, tem sido um tempo extraordinário de bênção de Deus, e eu estou feliz por estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite, para vos trazer uma meditação, a palavra do Senhor sobre Efésios, né? Esse objetivo, esse propósito de Deus, que é o propósito eterno de Deus, que é preencher todas as coisas com Cristo, não é? Cristo, ele é a plenitude, é aquele que enche todas as coisas. E nesse particular, né, nós vimos aí alguns pontos, nós traçamos aí uma linha de 4 pontos, não é? Que estamos meditando sobre eles. Falamos primeiramente sobre o que é o propósito, né? Qual é o propósito de Deus, o que de fato é o objetivo, o plano, o projeto que está no coração de Deus. E observamos que esse plano, esse projeto, esse propósito de Deus é muito maior do que qualquer um de nós. Muitas vezes nós envaidecemos com aquilo que fazemos para Deus e nos esquecemos que estamos inseridos como um grão de areia, né, no meio de todo esse grande processo de Deus, desse grande propósito de Deus, não é? Que é exatamente fazer Cristo conhecido em todo o mundo, encher o mundo com essa graça, com essa presença, com esse poder. Falamos também, né, na ministração passada a respeito do instrumento que Deus usa, né, que é a igreja, os eleitos, aqueles a quem Ele escolheu para esse propósito, né, para cumprir esse propósito, não é? A igreja do Senhor, que é composta por indivíduos, por pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, e graças a Deus que nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós somos salvos, fomos libertos, fomos transformados, e Deus nos concedeu esse privilégio imenso, não é? Que é fazer parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, ok? E hoje nós vamos falar então sobre o método, como Deus faz isso, não é? Como Deus faz isso. E nós vamos utilizar aqui um texto que está em Efésios, capítulo 5, verso 22, a seguir até o versículo 32. Nós podemos começar no verso 21, né? Que já faz uma transição da primeira parte desse capítulo para a segunda parte do capítulo 5. Mas antes a gente vai orar, nós vamos falar com Deus. Na sequência nós vamos fazer a leitura do texto sagrado e depois nós vamos estar aqui ouvindo um louvor, uma adoração ao Senhor, né, para levar aí a nossa alma, nos levar à presença de Deus. Eu espero que você seja impactado com isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós damos graças a Ti, Senhor, por tudo que Tu fizeste por nós, por mais essa noite, mais esta oportunidade que temos de estarmos juntos, ó Deus, como fazemos em toda segunda-feira, ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, sendo ministrado pelo Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida e venha sobre todos aqueles que estarão, ó Deus eterno, acompanhando, ó Deus, essa ministração. Abençoa a vida de cada um, sustenta-nos, ó Deus, debaixo da Tua proteção. Abra nossa mente para compreendermos o Evangelho, para compreendermos a Tua palavra. Peço a Ti todas estas coisas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém. A palavra de Deus, no capítulo 5, versículo 21 a seguir, nós vamos ler esses versos do 21 ao 33, né? São alguns versos, e vamos tentar compreender aqui como que Deus, né, qual é o método de Deus, como Deus faz isso, não é? Tornando assim a igreja, né, como esse grande instrumento, que é o instrumento de levar a sua presença em todo mundo. Então vamos ler o texto e vamos tentar entender esse texto nessa noite. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite o seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Observe aqui que ele faz, ele usa o matrimônio, não é? A união de um homem com uma mulher, para ilustrar a união de Cristo com a igreja. Né? Vamos para o próximo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Observe o texto. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém? Vamos agora estar louvando a Deus, ouvindo aqui um louvor, uma adoração ao Senhor, não é? E eu espero que o Espírito de Deus possa ministrar e falar melhor em seu coração, né, por meio dessa canção, desse louvor que será apresentado aqui, para a glória de Deus. A paz do Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Amém? Voltando então, depois desse momento de adoração, desse momento de louvor, nós vamos voltar aqui então para o nosso texto, para aquilo que nós queremos pontuar aqui nessa ministração dessa noite. Mas antes de pontuar aqui, de falar sobre o método que Deus utiliza aí para fazer da igreja esse instrumento usado por Ele para levar Cristo a todas as nações e todos os povos, eu gostaria apenas de voltar, só por um hiato de tempo aqui,
à nossa ministração da semana passada. Eu falei aqui que não devemos estar conformados simplesmente com o evangelho simples, né? E algumas pessoas depois vieram falar comigo, pastor, mas então, e apresentaram até mesmo aquele texto que fala sobre a simplicidade do evangelho. Uma coisa é o evangelho simples, uma outra coisa é a simplicidade do evangelho. Você pode transmitir todo o evangelho de uma forma simples, não é? Agora, você não pode resumir, não é? Você não pode anunciar apenas uma parte do evangelho e achar que com isso você já completou a sua missão, não é? Então, o evangelho simples e a simplicidade do evangelho são duas coisas diferentes, não é? O evangelho simples é aquele que você chega, como muitos pregadores de cruzadas, evangelistas fazem, não é? Prega para uma grande multidão, anunciam Cristo, a mensagem é convincente, as pessoas aceitam Jesus, não é? E eles vão, seguem os seus caminhos e dizem, olha, se converteu, ou, não sei, 100 pessoas, 200, 1000 pessoas, não é? Com essa cruzada evangelística. Agora, essas pessoas que se converteram, se não tiver o acompanhamento, se a mensagem da salvação não for acompanhada com a mensagem do propósito de Deus para a vida delas, elas vão se perder. Ou elas vão estar inseridas dentro de um contexto de igreja, onde elas não vão saber o porquê estão ali. Então, uma pessoa inativa, uma pessoa que não entendeu o seu lugar, o seu papel no corpo de Cristo, essa pessoa, ela pode estar dentro da igreja, mas jamais terá aí, não é? Se aproximará daquilo que é o propósito de Deus, não é? Ela estará ali como um acompanhante, um visitante, como aqueles que acompanham o noivo e a noiva durante a cerimônia de casamento, mas que depois, quando as portas se fecham, eles ficam do lado de fora. Então, esse não é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que o evangelho seja pregado, que as pessoas se convertam, mas que também, juntamente com a pregação da salvação, se leve também, não é? As pessoas esse senso de responsabilidade e de propósito, não é? Na caminhada cristã, porque senão a pessoa vai ficar a vida inteira e nunca vai sair da primeira infância, não é? E vai permanecer eternamente numa infância e nunca vai chegar à maturidade. Nunca vai chegar ao verdadeiro significado do propósito da vida cristã, não é? Eu não vou aqui questionar a questão da salvação, porque isso tem a ver com Deus, mas é uma pessoa que talvez vai viver uma vida sem sentido, né? Vão viver uma vida religiosa, e para isso, não precisava de Cristo ter morrido, para as pessoas viverem assim, uma vida religiosa, de práticas religiosas. O que Deus quer é que nós entendamos o nosso papel dentro do corpo de Cristo. Isso é importante, ok? Então, voltando aqui para a nossa meditação de hoje, nós vamos falar sobre o método que Deus usa, né? O método que o Senhor aplica para que a igreja, como instrumento de Deus, ela possa cumprir a sua vocação. A igreja tem uma vocação, ela está aqui neste mundo não é por um acaso, nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos aqui porque há um propósito de Deus em nossas vidas, não é? E é bom lembrar que o apóstolo está particularmente ocupado nessa carta aos Efésios com a questão da igreja. Isso é que tem que estar fixo em nossa mente para entendermos Efésios. Nós temos que entender que Paulo se ocupa inteiramente nessa carta da questão da igreja, né? A qual discorre por um caminho e então emerge em uma sublime definição que ele chama de mistério. Ele vai chamar isso no verso 32, pode colocar aí, Vinícius, por favor. O verso 32, onde esse percurso, essa caminhada, essa união de Cristo com a igreja, não é? Ele vai chamar isso de mistério. E é algo que estava oculto desde a fundação do mundo e que foi revelado por meio do apóstolo Paulo. Então, precisamos observar as palavras
que nos são familiares à luz de toda a carta e de toda a revelação que temos aqui nessa carta aos Efésios, conforme nós fizemos aqui a leitura. E frisando sempre esse verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não é? Ele está falando aqui, ele está fazendo referência aqui, claro, está utilizando o modelo de Cristo e a igreja para exortar maridos e esposas, para mostrar como deve cada um se comportar dentro da moldura do casamento, mas o mistério que envolve todo esse texto é uma referência à relação de Cristo com a sua igreja, não é? Não sabemos se o apóstolo Paulo, ele tinha tudo isso guardado em sua mente, né? Sabemos que ele tinha um conhecimento profundo e pleno do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles utilizavam naquele tempo. Era a Bíblia que ele tinha no seu tempo, era o Antigo Testamento, né? E você vai ver que Paulo, ele sempre utilizou, não é? De passagens do Antigo Testamento, trazendo uma luz diferente, não é? Daquela que os rabinos, daquela que os escribas e fariseus costumavam a trazer, né? Nós não sabemos qual é o texto do Antigo Testamento que Paulo traz para exemplificar ou explicar o que ele quer falar aqui a respeito desse grande mistério a que ele se refere, não é? Nós não sabemos qual é a história do Antigo Testamento. Paulo tinha em mente quando ele traz essa verdade, não é? Essa junção, essa união entre Cristo e a igreja, essa fusão entre Cristo e a igreja, tornando assim uma só carne, tornando-se um só corpo aqui, não é? Ele vai falar, por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ele vai dizer, digo esse mistério, me referindo a Cristo e a sua igreja. Esta fusão, essa junção, essa união entre Cristo e a igreja. Então, ao pensar sobre isso, uma história do Antigo Testamento, que é muito conhecida de todos nós, me veio à mente, me subiu ao coração. E eu quero deixar já de antemão aqui, muito claro, que não é a minha intenção nessa ministração aqui, não é? Ao utilizar essa história do Antigo Testamento e ao falar aquilo que vou falar aqui a respeito, eu não estou preocupado no momento em saber se aquilo que eu vou dizer as pessoas vão falar, realmente quer dizer isso aí, não é? Eu quero simplesmente que você veja a história que eu vou falar e mencionar aqui numa perspectiva diferente. Eu quero, pegar isso como uma ilustração do que eu estou considerando aqui dentro dessas ministrações que temos trazido aqui na segunda-feira, mostrando esse objetivo de Deus, esse propósito de Deus, que é encher todas as coisas com a presença do seu Filho, utilizando para isso de um instrumento chamado igreja, e como que a igreja vai fazer isso, não é? Então, o meu objetivo aqui é mostrar que o método pelo qual esse instrumento chamado igreja, né, que é o corpo de Cristo, ele vai cumprir a sua vocação, né, ao trazer a expressão da plenitude de Cristo nesse mundo, não é? Esse é o meu alvo ao contar para vocês, ao falar um pouco sobre uma história do Antigo Testamento. Eu suponho que todos nós, que todos vocês que estão me ouvindo, conheçam a história de Esther na Bíblia Sagrada. E não é necessário que eu conte aqui, que eu vá nos detalhes do que aconteceu nessa história, porque eu quero pegar apenas um pequeno ponto dessa história, não é? E quero trazer para quero utilizar isso para ilustrar o nosso raciocínio hoje a respeito do método que Deus utiliza-se para tornar a igreja, não é? Esse instrumento capaz de levar Cristo em todo o mundo. Essa história de Esther, no capítulo 1, ela já abre, né, com um quadro de um acontecimento, de um grande acontecimento, não é? No palácio ali, no Império Medo-Persa, né?
O rei que governava naquele tempo é o rei Assuero, e ele estava aí em toda a sua pompa, em toda a sua glória, né? Em todo o seu poder, em toda a sua autoridade, e ele dá um banquete, e não é um banquete de um dia, de uma semana, de um mês, é um banquete de 6 meses. O texto vai dizer que leva 180 dias esse banquete. E esse banquete era para todos os governadores, príncipes e nobres de seu grande império que ia desde a Índia até a Etiópia. Não é? Era um reino vastíssimo que pegava da Índia até a Etiópia. E isso não é, se formos pensar, isso não é uma coisa pequena. Estamos falando de algo aqui muito grande. Estamos falando de uma festa de 180 dias. Estamos falando aqui de um acontecimento que teve uma repercussão muito grande. Alguns dizem que Assuero, ele deu essa festa para mostrar a grandeza do seu reino um pouco antes de empreender uma batalha contra os gregos, não é? E batalha essa que ele acaba por perder essa batalha, né? Então ele reúne todos os representantes de todo o seu reino nesse majestoso banquete aqui, não é? E, claro, Assuero queria mostrar, né, toda a sua glória, toda a sua grandeza, toda a sua pompa, né, diante dos seus conselheiros. E então, depois de tudo isso, quando terminou essa festa, ele decidiu dar para os mais íntimos dele, né, um outro banquete que duraria 7 dias. E então, toda essa pompa, toda essa grandeza, todo esse acontecimento, né, e está exatamente no auge dos acontecimentos e dos eventos que vai se passar nesse livro. Então, o que Assuero faz nesse segundo banquete, agora de 7 dias, e agora simplesmente para os mais chegados dele, né, ele dá ordem, então, que os seus eunucos introduzissem na sua presença a rainha Vasti, não é? Vocês conhecem a história, está no capítulo 1 do livro de Esther. Nos é dito que esta mulher, essa rainha, a esposa do rei Assuero, ela era uma mulher muito linda, muito bonita, não é? E ele queria mostrar a beleza da sua esposa para todos os seus nobres ali, aqueles mais chegados dele, não é? E que todos pudessem ver a beleza da rainha, não é? E o banquete foi dado exatamente com esse propósito. Havia um propósito nesse banquete de 7 dias, que era exatamente, né, mostrar, além de toda a grandeza do reino, mostrar que mulher maravilhosa e bonita o rei tinha. O que acontece? Vocês sabem da história. A rainha Vasti, ela se recusa a ir ao banquete, né? Ela decide que não vai, desobedecendo assim o comando do seu rei, não é? E isso, claro, foi uma falta muito grave, e o rei ficou enfurecido, né? E ele então manda chamar os seus conselheiros, não é? E pergunta para eles o que a lei dos medos e dos persas diz a respeito dessa situação. Então, a resposta dos conselheiros foi uma resposta bem coerente em relação àquilo que o rei perguntara. E eles vão dizer: olha, rei, ela não ofendeu só o senhor, não é? Ela ofendeu todos nós, porque agora as nossas esposas, não é, também passarão a se comportar da mesma maneira. Se o senhor não fizer nada a respeito disso, daqui a pouco as nossas esposas vão estar praticando a mesma coisa, e nós não vamos ter aí, né, mais controle sobre elas, né? Então, o resultado diante de tudo isso é que o rei, ele destituiu, ele tirou de Vasti os seus direitos reais e a rejeitou, colocando ela de lado, e ela não era mais a rainha, né? A partir de então, ela não era mais a rainha. Nós não sabemos por quanto tempo. Alguns estudiosos dizem que essa vacância aqui do reino, esse espaço vazio aqui, esse vácuo, né, ficou entre o período em que o rei sai para a guerra com os gregos, perde essa batalha. Quando o rei volta depois da sua derrota,
ele sente saudade da sua esposa, não é? Nós não sabemos aqui quanto tempo, né, que o rei, que o trono ficou vazio. Não sabemos por quanto tempo essa vaga ali para sentar como a esposa do rei, ou a segunda pessoa, não é? Dentro do governo, nós não sabemos quanto tempo isso se deu. Nesse momento, não é? Há um conselho, né, por parte dos conselheiros do rei, para que se fizesse tipo chamasse várias mulheres bonitas de todo o reino, e que então fosse escolhida uma para ser rainha no lugar de Vasti. E é exatamente nesse ponto que entra Esté na história, que já estamos familiarizados com ela, né? Nós conhecemos essa história. Ela estava lá, né, na cidade de Suzã. Ela era uma cativa, né, uma judia cativa. Ela era uma exilada, ela estava longe da sua terra, não é? E era uma mulher estranha no reino ali. Ela não pertencia ao povo medo-persa, não é? Ela então é levada ao harém do rei, não é? Para ser preparada, para ser introduzida posteriormente à presença do rei, dentre tantas outras que foram também apresentadas ao rei. Como exatamente isso veio acontecer, com detalhes, nós não sabemos como é que Esté foi escolhida, não é? Mas cremos aqui, né, diante de tudo isso, que há uma soberania do trono, e não me refiro ao trono de Assuero, ao trono do próprio Deus. E Esté, ela é apresentada e vista, não é? E conhecida de todos por causa desse trono soberano, desse cuidado soberano de Deus com o seu povo, não é? Ela estava agora em foco, né? Ela foi escolhida, ela foi marcada para ocupar uma posição de alta, né, uma posição bem elevada, que ela era agora a esposa do rei. Ela preencheu a vaga e a ela foi dado tudo que ela precisava. Antes ela era uma cativa, agora ela é a esposa do rei. Mudou completamente aqui a posição dela, não é? E então ela foi adornada, sendo feita apropriada para a posição que ela iria ocupar, não é? Ela seria a esposa do rei, e para ocupar a posição em que ela estava, ela precisava de adornos, ela precisava de ser preparada, de estar vestida adequadamente e apropriadamente para ocupar o seu lugar junto ao rei, né? Ela foi vestida certamente com aparatos reais, ela foi enriquecida certamente com joias, não é? O texto não vai entrar em muitos detalhes, não é? Mas ela certamente foi enriquecida com joias reais. Ela foi chamada, ela foi tirada da sua condição de cativa, não é? Agora ela não era mais uma judia cativa, ela agora era a esposa do rei Assuero, não é? Ela foi redimida do seu exílio, ela não era agora uma exilada, ela agora pertencia ao país, não é? Ela foi tirada da sua condição de cativeiro e foi introduzida como pertencente à raça real. Ela não era da raça real e nem poderia talvez fazer parte disso dentro dos conceitos daquela época, mas ela foi introduzida e agora ela faz parte da raça real, né? Ela faz parte de um reino agora. Ela é agora, juntamente com seu esposo, as figuras mais importantes do reino. E todos olhavam para ela com outros olhos. Não nos é dito a respeito de qualquer cerimônia de casamento, a Bíblia não fala. Mas, sem dúvida, ela se comprometeu com o rei Assuero. Houve uma cerimônia, não é? Ela se comprometeu a cumprir o pacto da aliança que ela estava fazendo ali com Assuero, não é? O pacto de lealdade, o pacto de devoção ao rei, né? De fidelidade, para que o fato Vasti, não é? A história de Vasti não voltasse a repetir, não é? Ela agora tinha uma missão, e qual era a missão dela? Viver apenas e tão somente para o rei e nunca para si mesmo. Porque o erro de Vasti foi exatamente esse, foi não viver para o rei e viver para si mesmo, colocar os seus interesses acima do interesse do rei,
não é? Então Esté certamente ela se comprometeu, houve ali uma cerimônia onde ela se compromete certamente em ser aquilo que Vasti não foi, não é? Em agir de uma maneira diferente, em ser diferente. Então, existem muitos outros grandes detalhes dentro dessa história, que eu não quero aqui mencionar. Eu quero ficar apenas com esse, né? Não vamos nos deter aqui, por exemplo, ao grande e glorioso fim que tudo isso teve, não é? A libertação e redenção de uma raça por meio da intervenção de Deus de uma forma soberana na história, não é? Eu não vou entrar nesse quesito e nesse detalhe, porque o que eu preciso já está aqui naquilo que eu disse, né? Não precisamos de muita coisa para perceber o significado espiritual de tudo isso que eu acabo de dizer, de tudo isso que eu acabo de falar aqui para vocês. Parece que há aqui, para mim, pelo menos na minha perspectiva, uma dupla aplicação disso aqui. Nós podemos ver isso dentro de duas perspectivas e aplicar isso relativamente à igreja de Cristo, né? Essa união da igreja com Cristo dentro de duas perspectivas. Então nós temos aqui três figuras. Nós temos primeiramente o rei, nós temos a rainha Vasti e nós temos Esté. Nós temos o rei, que é aquele que governa todas as coisas. O seu reino é sobre 120 províncias, no caso do rei Assuero, né? O nosso Deus, o nosso rei, ele governa sobre todas as coisas, não é? Então nós temos aqui a rainha Vasti, que é aquela pessoa que decidiu viver para si mesmo e não se submeter àquilo que o rei desejava. E nós temos agora que, entrando em cena, não é? Ao Vasti sair de cena, nós vemos entrando em cena uma terceira figura, que é Esté, que se compromete a viver, né? Para o seu marido, para o seu esposo, a ser um com ele, não é? A pertencê-lo e a viver para agradá-lo, não é? Para agradar todos os seus, aquilo que ele desejasse dela como esposa. Então, eu penso que há duas aplicações aqui dentro disso, né? A primeira aplicação que eu quero fazer é a vida de Adão. Deus escolheu um homem lá no princípio, não é? Adão foi criado exatamente para isso, né? Ele foi introduzido a uma gloriosa associação com Deus. Quando Adão é criado, ele é criado como coroa da criação. E ele tinha um privilégio muito grande, né? Como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha um privilégio muito grande. O privilégio que Deus coloca na mão de Adão é que ele dominaria, não é? Sobre todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Mas ele escolheu, né, no seu livre-arbítrio, ele escolheu viver para si mesmo e não viver para Deus. Ele fez essa escolha. Ao invés de viver para Deus, ele decidiu viver para si mesmo, né? Ele decidiu não ser para a glória de Deus. Ele decidiu que a sua vida seria para si mesmo, né? Ele reteve a glória para si mesmo. Assim como a rainha Vasti não quis mostrar a sua beleza diante dos convidados para a grandeza do seu rei, o Adão, ele decidiu que viveria para si e que viveria no seu mundo, e que a partir daquele momento ele seria, né, ele viveria conforme ele desejasse, porque ele desejava ter o domínio das coisas aí, não é? O resultado de tudo isso na vida de Adão, o que aconteceu após Adão escolher não viver para a glória de Deus e viver para si mesmo? O que aconteceu foi o repúdio, né? Adão foi repudiado. O registro que temos aqui na história de Esté não vai falar o que se passou com Vasti a partir do dia em que ela é deposta, né? A partir do dia em que ela é retirada da sua posição como rainha, né? O que nós podemos inferir do texto, porque Vasti não foi morta, Vasti ela não foi levada para nenhum tipo de cativeiro, Vasti ela foi simplesmente isolada no seu reino de vaidade, no seu reino de viver para si mesmo,
não é? Ela passou agora a ter uma vida insignificante, ainda que tivesse toda a beleza. Ela então se tornou alguém, né? Uma pessoa que viveria o seu reino de vaidade, vivendo para si mesma. Ela agora já não tinha nenhum compromisso com o rei, nem o rei tinha compromisso com ela. Ela não poderia ser dada a outro, porque, como esposa do rei, ela não poderia, ela teria que ser colocado no harém do rei, porém ser tratado como alguém com quem o rei jamais teria contato. Ela é colocada de parte, né? Todo o propósito de sua vida, todo o propósito da vida de Vasti havia desaparecido. Não fazia mais sentido a sua vida, não é? Ela agora viveria para si mesma. E toda pessoa que vive para si mesmo, não vive. Vivendo não vive. Porque ninguém vive para si mesmo, né? Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, temos que fazê-lo para a glória de Deus. Nós não vivemos para nós mesmos, e nem morremos para nós mesmos, não é? Então, observe bem, imagine o que Vasti estava pensando, o que entrou no coração desta mulher, depois que ela foi rejeitada, depois dos acontecimentos que se dão aqui nos primeiros capítulos. O que passou no coração desta mulher quando viu uma outra, né, tomando o seu lugar e assumindo o papel que deveria ser dela e fazendo exatamente aquilo que ela não fez, não é? Talvez poderia ter entrado remorso no coração dela, não sabemos, né? Mas o fato é que começou ali, após a sua rejeição, um reinado de vaidade, um reinado de pensamento de si mesmo, um reinado sem significado. A vida havia perdido sentido, a vida havia perdido todo o seu significado para ela. Não adiantava ela contar as histórias dos dias bons que ela teve com o rei Assuero. Não adiantava ela falar dos momentos de alegria que ela passou ao lado do seu esposo, nem pensar. Porque tudo isso seria história e só serviria mais para recalcar ainda mais a sua condição de infelicidade, a sua condição de vazio, de incerteza. E é exatamente isso que acontece com Adão e toda a raça que vem depois dele, da qual nós fizemos parte, não é? Então veja bem, a raça humana é exatamente isso aí. Adão foi chamado e Deus colocou sobre ele um potencial tremendo, não é? Foi dado a ele o domínio, foi dado a ele a autoridade. Mas ele toma tudo em suas próprias mãos, recusa permanecer para a glória de Deus e começa a viver para si mesmo, né? Então, o que acontece com Adão? Ele é colocado de lado, né? E ele é afastado de Deus, ele é tirado do jardim, é colocado um querubim à entrada do jardim para que ele não tivesse mais acesso, ele fica de fora, não há agora comunhão entre ele e Deus, não há proximidade, algo foi quebrado, algo foi destruído, ele agora vai viver um reino de vaidade. Antes ele tinha um domínio, agora ele vai viver para si mesmo, pensando que ele era o centro de todas as coisas. Esta é uma aplicação. A segunda aplicação que eu quero fazer desse texto faz referência a Israel. Israel é a segunda aplicação que eu quero fazer. Quando nós olhamos para a história de Israel, Israel foi chamado para ser um povo sacerdotal, para ser um povo de reis, né? Ele foi chamado para o reino, foi chamado no Velho Testamento como esposa de Jeová. Você vai ver isso em Oséias, vai ver em Isaías, vai ver em outros profetas, onde Israel é chamada de esposa de Jeová. Israel foi chamado para uma alta posição. Observe o texto como é descrito em Oséias e outros profetas mais, como é que Deus ele encontrou Israel como a mulher abandonada, e Deus faz de Israel a sua esposa, não é? Mas o que aconteceu?
eles tomaram tudo para si mesmo. Eles acharam que eram grandes demais e não precisavam de Deus. Eles decidiram não permanecer para a glória de Deus, não viver para Deus, e decidiram viver para eles mesmos. Não é? O grande desafio da encarnação do Verbo traz consigo essa grande questão. Por que a encarnação ela traz consigo essa questão? Exatamente Deus dando mais uma chance para Israel. Quando Cristo se fez carne e veio morar entre nós, conforme está em João 1, a Bíblia vai dizer no verso 11 que Jesus, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Jesus veio para eles, mas eles fizeram uma escolha: nós não queremos. Quando foi colocado diante deles a oportunidade, está aqui Barrabás, Jesus chamado Barrabás, e temos esse outro aqui, Jesus chamado Cristo. A quem vocês querem escolher? Eles vão gritar em alto e bom som: solte-nos a Barrabás. E esse aqui, esse Jesus, o chamado Cristo, que ele seja crucificado. Foi a decisão que Israel tomou. Eles mantiveram tudo para a sua própria glória. Eles não queriam esse que na parábola que Jesus contou, não é? Da vinha e dos seus trabalhadores. Ele manda um empregado, manda outro. A uns eles espancam, a outros eles matam, e por fim ele manda o filho. E quando o filho chega e diz: esse é o herdeiro, vamos matar ele e vamos ficar com a herança para nós. Jesus estava ali desenhando o retrato de Israel, não é? Eles vieram, né? Eles deveriam ter sido o povo que representaria Deus, mas eles rejeitaram essa posição. Eles deixaram de lado para viver a sua própria vaidade, não é? Então foram 2000 anos de vaidade de Israel, 2000 anos de rejeição, de abandono, conforme o abandono de Vasti. Eles rejeitam Cristo, e já se passaram 2000 anos que eles estão fora. Deus não trata diretamente com Israel, Deus trata com a igreja do Senhor. Essa é uma triste história, é algo muito triste que quando nós paramos e pensamos e analisamos, nós vemos que essa é a condição de Israel, hoje, um povo rejeitado, vivendo um reino de vaidade. Você escuta os rabinos judaicos falar a respeito do orgulho que eles têm, do povo deles, da raça deles, e disso e daquilo. Eles não reconhecem em Cristo o Messias, eles não reconhecem aquele que há 2000 anos atrás veio para eles. O texto vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aleluia, ô Senhor. Então, quando a gente para e olha para essa história, é uma história triste. Eu poderia dar aqui uma terceira aplicação, mas eu não quero me ater mais nisso, que é exatamente aquelas igrejas e denominações que se vangloriavam e se vangloriam de ser guardiões disso ou daquilo, e que isso e que aquilo, que Deus não está mais com eles. Deus já se retirou porque eles tiraram Deus de dentro da igreja. Igrejas que hoje está no mundo, orgulhosa, soberba, vivendo para si mesmo, mas num reino de vaidade, de vazio. E eu poderia funilar isso ainda muito mais. Poderia chegar até pessoas, indivíduos, que foram chamados por Deus para um propósito, e que ao perder o propósito e desejar viver para si mesmo, passaram a ter uma vida sem expressão, baseado na vaidade, baseado no vazio, baseado em algo que não tem mais valor. Contam história dos tempos bons, narram o acontecimento de como eles passeavam com Deus na viração do dia. Eles falam de momentos de grandes livramentos de Deus. Mas hoje,
eles não têm mais Deus. Ok? Mas observem bem, quando a raça em Adão, né, Deus sempre teve os seus eleitos, ele sempre teve os seus escolhidos, escondido. Deus nunca jamais deixou de ter um povo que o adorasse, que o servisse, que prestasse culto a ele. Desde a eternidade, né, nós podemos ver que Deus tem um povo escolhido, a sua esposa, né, lá na sua pré-ordenação divina, não é? No seu conhecimento eterno, no seu pré-conhecimento, no seu conselho eterno, Deus já via a igreja, Deus já nos via, aleluia, em Cristo. Deus já nos via como parte de Cristo, como integrados a Ele. A igreja estava lá. Ninguém via Esté, mas a Esté estava lá. Ninguém observava para aquela menina criada pelo seu tio, mas ela estava lá, estava sendo forjada e preparada para o momento certo, para a hora certa, ser revelada e ser apresentada. Não dá para imaginar a cara de Ramã quando Esté se revela como judia. Ele certamente vai dizer: eu nunca imaginava isso. Isso é um mistério. Da mesma maneira, quando a igreja surge no mundo, do ponto de vista dos judaizantes, eles disseram: de onde saiu essa? De onde saiu essa? Nós não a conhecíamos. Ela estava no meio de nós, mas nós não sabíamos quem ela era. Ela foi chamada do cativeiro, ela foi chamada da insignificância, ela foi chamada do nada, ela foi chamada de tudo quanto é do monturo, literalmente. E foi trazida para sentar ao lado do rei, olha aí. Coisa maravilhosa. Quando Israel falhou para com Deus nessa questão, Deus introduziu a igreja, o seu corpo maravilhoso. Ela estava lá para tomar o lugar de Israel. E toda a vaidade de Israel foi revestida, né, nos santos. Essa vaidade que Israel vive nela ainda hoje, de pensar que eles, né, podem lutar contra Deus, que eles podem fazer o que fizerem, que Deus não vai os punir, é o mesmo pensamento de Zedequias, é o mesmo pensamento de Caifás e Anás, é o mesmo pensamento de Alexandre e outros. Não, Deus nunca vai destruir esse templo, Deus nunca vai fazer isso, Deus nunca... Irmão, presta atenção, Jesus falou com a mulher samaritana: mulher, vai chegar a hora, e essa hora já chegou. Eis que vem o dia, e esse dia é hoje, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Esse é o momento. Deus vai introduzir um novo tipo de adoração, e essa forma de adoração será por meio da igreja do Senhor. Ele está em busca de verdadeiros adoradores, aquele que o adore em espírito e em verdade, aqueles que têm uma aproximação diferenciada com um Deus. Aleluia. Então, qual é a interpretação para tudo isso, né? Que eu penso que já é o bastante as ilustrações que eu trouxe aqui, e eu penso que ela ilustra bem essa carta aos Efésios. Há um texto no capítulo 1, não é, de Efésios, que diz que nós fomos escolhidos nele, nós somos escolhidos em Cristo. Esta é a Esté, né? Esse é o vaso que Deus escolheu, é a igreja. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando os outros falham, né, Deus tem um elemento na sua soberania chamado igreja. Adão falhou, Israel falhou, e muitos têm falhado, mas Deus, aleluia, a sua igreja, a sua noiva, ela permanece de pé diante do Senhor, aleluia. Ele a escolheu de antemão, ele escolheu, ele foi pré-ordenada por ele, foi conhecida por ele, foi acolhida por ele, foi, aleluia, graças ao seu poder e à sua manifestação, é que a igreja tem sido preservada. E essa igreja é chamada para ser a noiva de Cristo, né? Para ser a sua Esté, aleluia.
redimida do afastamento. Fomos tirados, Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, vocês eram assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Oh, aleluia! Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, Ele trouxe-nos de volta à vida, Ele nos redimiu, Ele quebrou o nosso cativeiro, Ele tirou-nos do exílio, Ele tirou-nos de toda e qualquer carga que o inimigo pudesse trazer sobre as nossas vidas. Essa é a história da igreja, o grande instrumento de Deus. Olhe lá, irmão, o grande instrumento de Deus é a igreja. A igreja do Senhor é o instrumento poderoso de Deus para a manifestação do seu poder nessa terra. Aleluia! Liberta, transformada, aleluia! Liberta e transformada de todo o embargo do mundo, rejeitada pelo mundo, rechaçada pelos pecadores e pelos religiosos. Irmão, a Esté estava lá, ninguém via ela, mas Deus a via. E Deus falou, eu tenho um propósito para você. Mardoqueu vai dizer para ela, olha, quem sabe foi para esse tempo que Deus te colocou aí. Aleluia. Qual é a palavra nós poderíamos aplicar à igreja no Novo Testamento? Nós podemos aplicar a palavra chamada, redimida. Nós estávamos lá no monturo e Deus nos chamou. Deus nos redimiu. Deus nos comprou. Aleluia. E é exatamente aqui que eu quero introduzir a chave de tudo isso, não é? A chave que vai fechar isso para a gente, que está numa palavrinha, que aparece muito na carta aos Efésios, vai aparecer várias vezes, e se você seguir esta palavra na carta aos Efésios, você vai ver que ela é o significado de tudo que está se passando hoje em relação à igreja. Que palavra é essa, pastor? É a palavra graça. Aleluia. Graça soberana de Deus. Oh, glória a Deus. 13 vezes o apóstolo Paulo, ele usou esta palavra nessa carta. 13 vezes. Né? E ele vai falar no capítulo 1, versículo 6, que nós devemos ser para louvor da glória de sua graça. Aleluia. A nossa existência não tem que ser uma existência vasti, tem que ser uma existência Esté. Nós não podemos viver para nós mesmos e nem para a nossa glória, mas temos que viver para louvor da glória da sua graça. Oh, aleluia! Essa é Esté. Quem ela era? Né? O que ela era? Onde ela estava? Aonde estava a igreja? Oh, aleluia! Estava escondida nos propósitos eternos de Deus, eleita e preciosa diante do Senhor. Amante e decomanai. Ela estava, ela foi colocada em segundo plano muitas vezes, talvez, estava ali, ninguém a via. Mas Deus a chamou. Ele chamou, aleluia, a adornou. Ele preparou a sua noiva. Glória a Deus. Enfeitou ela. Enriqueceu ela, deu joias preciosas, dons e talentos preciosos para a igreja. Irmão, irmã, Deus colocou sobre nós as suas joias preciosas, assim como Isaac, o Eliezer, quando foi buscar Rebeca, ele colocou joias e pendentes preciosos de ouro e prata em Rebeca. Oh, o Espírito Santo nos adornou com roupas celestiais, com joias celestiais, com dons e talentos e capacitações espirituais para vivermos. Aleluia! Oh, aleluia! Existe ainda algo precioso que eu gostaria de trazer ao seu coração nessa ministração. Já estou chegando ao final. O que Esté tinha? Onde ela estava? Quem ela era? Ela não tinha nada, ela estava no lugar dos cativeiros, dos cativos, e ela não era nada, absolutamente.
como eu e você, não éramos nada. Quem éramos? Uma massa perdida, alguém destinado ao inferno, sem esperança, dormindo dia após dia à beira do abismo, esperando o momento de ser lançado ao inferno. Oh, irmãos, mas Deus nos escolheu em Cristo e nos trouxe para a sua presença. Aleluia. E quando Ele trouxe para a sua presença, nós não precisávamos de mais nada, porque todas as coisas de que precisávamos foi trazidos a nós pelo Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor nos abasteceu pelo seu Espírito e nos introduziu na realeza de Cristo, conforme Apocalipse 1 diz, que Deus fez de nós reis e sacerdote para Deus o seu Pai. Como Pedro diz, não é? Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. Aleluia! Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Aleluia! Aleluia! E Ele nos deu coisas que não tínhamos. Aleluia! Não tínhamos antes, hoje faz parte da nossa vida. Aleluia! Nós fomos trazidos para dentro daquilo que é a riqueza de Deus, a riqueza da sua graça. Esther foi vestida adequadamente, nós fomos vestidos adequadamente, assim como o filho pródigo, ao chegar na casa do pai, traz vestes, traz o anel, traz sapato, dá um banho nele, ajeita ele. Ele é meu filho, ele tem que estar do meu lado. Aleluia! Essa é uma história de graça, irmão, e da manifestação do favor de Deus. Quanta coisa surge aqui deste ponto. Quanta coisa poderíamos falar aqui a respeito disso, né? O que é essa igreja em sua natureza? Né? Quando nós pensamos na igreja em sua natureza, o que ela é? Né? Ou olhando para nós mesmos de uma forma particular, o que somos em nós mesmos, em nossa natureza, né? Bem, se sabemos alguma coisa a nosso respeito, estamos preparados para dizer o seguinte: nós somos tudo, somos qualquer coisa para a glória de Deus. Nós somos aquilo que Ele, Deus, nos fez ser. Nos fez ser. Não éramos nada, mas hoje alcançamos essa posição. Não tínhamos direito nenhum, mas hoje somos herdeiros de Deus. Estávamos longe, mas hoje estamos perto, sentados junto do trono de Deus através de Jesus. Jesus está lá, aleluia, Ele é o nosso cabeça, Ele está sentado à direita de Deus, e você vai ver em Efésios capítulo 2, que nós também estamos assentados junto com Ele, nas regiões celestiais. Aleluia. Quando o pai olha para o filho, não vê só o filho, vê a noiva do filho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós não tínhamos nenhuma esperança, irmãos, nenhuma chance, nenhuma possibilidade. Não havia nada em nós que pudesse fazer a gente estar na presença de Deus. Todas as nossas vestimentas eram trapos de imundícia, toda a nossa justiça eram trapos de imundícia, era um trapo da imundícia, não tinha valor nenhum. Você não poderia entrar com esses trapos diante de Deus, mas Deus te vestiu de vestes de salvação. Ele colocou uma coroa na sua cabeça, uma coroa de glória, uma coroa de justiça, uma coroa de graça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós não estamos exilados mais, meu irmão. Não, Senhor. Nós não estamos no cativeiro mais, não. Nós não estamos afastados de Deus, não. Nós estamos na própria presença de Deus. Nós estamos diante do próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Em Isaías capítulo 61, versículo 10, diz como nós nos apresentamos diante do Senhor. O profeta vai dizer: tenho grande alegria no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus,
porque Ele me cobriu de veste de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Aleluia. Nós somos vestidos, irmãos. Aleluia. Oh, glória a Deus, e tudo isso foi por graça. Siga a palavra graça no livro de Efésios e você vai ver o quanta revelação esta palavra traz. Aleluia. E qual é o objetivo? O objetivo está no capítulo 5, versículo 27 de Efésios, que diz assim: o objetivo de Deus de nos trabalhar, de nos vestir, de cuidar de nós, aleluia, para nos apresentar a si mesmo, oh glória, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Orabá, remantio e decomanai. Esse é o fim da história. O objetivo de Deus em trabalhar a igreja, em preparar a igreja, para que o objetivo do Senhor é que ela seja apresentada a Cristo. Ele está trabalhando em nós para nos apresentar a si mesmo, ou seja, a Cristo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oh, glória a Deus! Essas vestes que o Senhor está trazendo para nós, esses adornos que Ele tem colocado em nós, e todo o tratamento de beleza que Ele tem feito em nós, é para nos apresentar diante dEle, aleluia! Como Esté foi preparada para se apresentar diante do Rei, assim a igreja é preparada para se apresentar diante do Senhor. E eu termino com uma pergunta: qual é então o método pelo qual a igreja vai cumprir plenamente essa vocação tão elevada que o Senhor colocou sobre ela? Aleluia. Ela só poderá cumprir através de seu relacionamento matrimonial com Jesus. Aleluia. E você pode perguntar o que significa isso? Isso é o que está em Efésios 5 e 22. O relacionamento matrimonial, onde Paulo vai dizer: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Quanto mais pensamos a respeito dessa verdade, tanto mais maravilhosa ela se apresenta a nós. Somos casados com o Senhor, somos ligados ao Senhor pelo Espírito. Aleluia, há um louvor que canta na nossa harpa cristã que diz: e a terra encherá de Beulá, e das harpas as doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não volte atrás. Sua herança, sua eterna sorte, e Jesus, o fiel e o veraz. A palavra Beulá, no texto original, quer dizer o quê? Casada. Nós estamos casados com Cristo. Nós somos uma só carne, verso 31, coloca para mim. Aleluia. Nós somos uma em natureza e em carne. Por isso é que o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Oh, aleluia. Aleluia. No Espírito, esses dois se tornam um. Nós somos ligados ao Senhor no Espírito. Aleluia. Casados, uma só carne, um só corpo, uma só vida.
Não existe figura em toda a criação, não existe exemplo em toda a criação que possa exemplificar, que possa estabelecer a unidade, a identidade nos pensamentos de Deus, mais do que o matrimônio. Não existe nenhuma união neste mundo, não existe nenhuma agremiação, não existe nenhuma comunidade, não existe nada que possa ser uma ilustração tão viva da união de Cristo com a igreja, como é a união de um homem e uma mulher através do casamento. O texto diz que eles se tornam uma só carne. Aleluia! Há uma união de cumplicidade, há uma união em todos os sentidos. Aleluia! Oh, quando nós estamos de acordo com a mente de Deus, não há nada que pode nos parar. Aleluia! É assim que Deus pretende que seja. E é mais ou menos assim na humanidade. Alguns mais do que outros, não é? Há uma ligação muito forte no casamento hoje. Eu conheço muitas histórias de casais, não é? Que vivem muitos anos juntos. E quando um dos cônjuges morre, o outro morre logo a seguir. Porque eles estão tão entrelaçados, tão unidos, que quando um parte, o outro não consegue viver sem aquele. E acaba por ir também. Conheço muitas histórias assim. E ao falar dessa união, eu me refiro a Cristo e a igreja. E eu quero te perguntar aqui para encerrar. Você pode partir sem Cristo ou ficar sem Cristo? Você pode viver sem Cristo? Se ele parte, você parte. Se ele fica, você fica. Ou você consegue partir ou ficar sem ele? Isso não está registrado aqui. Mas aqui está registrado no capítulo 1, que a igreja, capítulo 1, versículo, se não estou errado, 22 e 23, que a igreja, a qual é o seu corpo, verso 23, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas, aleluia, a igreja, volta no verso 22, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. A igreja é o quê? Verso 23. A qual é o seu corpo. A plenitude daquele. Aleluia. Daquele quem? Cristo. Que é tudo, que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Literalmente significa o quê? O enchimento pleno dele. A igreja está plenamente cheia de Cristo. Ele precisa ter esse relacionamento para que a plenitude dele habite em nós. Nós precisamos ter um relacionamento de, aleluia, de submissão total e irrestrita a ele. O relacionamento matrimonial é esse, o método que funciona é exatamente esse. E na questão, né, de como a igreja vai cumprir a sua tarefa, eu te explico como ela pode cumprir a sua tarefa. Por meio de uma união e de um casamento, não é? Com Cristo. Unidade com Ele. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu poderia falar muito mais coisas sobre isso, mas o meu tempo realmente esgotou, né? Então vamos encerrar aqui, agradecer a Deus por esse tempo tão extraordinário. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Que Deus esteja consigo, que você entenda quem é a igreja, gente. Que você compreenda qual é a razão do seu chamado, por que você está aqui. Você não está aqui para si mesmo, você está aqui para Deus. Você está aqui para Ele, para a glória dEle, para viver para Ele. Não viva para si mesmo. Não seja Adão, não seja Israel, não seja Vasti, em nome de Jesus, não seja. Seja Esther, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Seja igreja viva para a glória de Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai que está nos céus, eu te dou graças. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Eu te agradeço, ó Deus, por esse tempo tão extraordinário, Deus, de ministração da Tua palavra, que eu passei aqui com os meus queridos irmãos. Abençoa cada um deles, Pai. Derrama sobre eles a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, e que a Tua misericórdia venha sobre cada um, Senhor, e que eles possam ouvir a Tua voz, ser tocado pelo Senhor, que eles possam entender, ó Deus, o propósito que Tu tens para a vida de cada um deles. Ó Senhor, como igreja, como corpo, unidos num só propósito. Que nós não percamos a fé, a confiança e a esperança no Senhor, mas que vivamos para a Tua glória, Deus. Eu te peço que continue abençoando meu irmão, minha irmã. Esteja com cada um deles, Pai. Derrame sobre eles a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos, em Cristo. Amém.